Bom dia, pessoal. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês porque nós vamos entrar na parte do conteúdo de vocês agora da história, que ela inicia na história moderna, que vocês já viram na nossa divisão do tempo lá, tá? Mas para a gente entender o início da história moderna, como a gente está vendo já em história, ela não surge do nada, a gente tem que ver o fim da Idade Média. O que foi a Idade Média, o que ocorreu na Idade Média, como termina a Idade Média para se formar a Idade Moderna, tá bom? Então, na falta, nessa distância que tem de nós, só em texto, eu achei que ficaria difícil vocês entenderem, que seria bom se a gente pudesse conversar. Então, estou fazendo esse videozinho, espero que saia bem. Não sei, eu estou aqui em casa, onde eu trabalho sempre, aqui na frente do computador, que é onde eu fico com vocês aqui nas aulas. Tá bom? A gente tem que entender primeiro, a Idade Média é um período muito estranho para nós hoje. A gente não pode julgar uma época pela ideia do outro. Nós não podemos julgar, digamos assim, o homem das cavernas com a nossa ideia de hoje. Nós temos que ver que naquela época foi a maneira que ele achou para sobreviver e para fazer as coisas. Mas vamos lá, a Idade Média, assim, para coisas assim que surpreendem a gente, digamos assim. Primeiramente, vamos voltar. Não. Vamos voltar um pouco, antes do primeiramente. A Idade Média, então, é um período em que toda a riqueza está baseada na terra. O dono da terra é o senhor feudal. Ele tem a terra, ele tem um castelo e tudo ali, naquela terra, pertence a ele. Tá? Ele manda naquilo. Ele é como se fosse um rei, mas ele não é o rei. É uma das coisas estranhas da Idade Média. A Idade Média tem um rei, mas o rei não manda. Quem manda é o senhor feudal, cada um no seu feudo ali, na sua terra, tá? Ele então é a classe dominante, a terra é a riqueza, ele tem a terra e ele manda, consequentemente. Quem trabalha, quem gera riqueza, quem é a classe dominada é o servo. O servo trabalha tipo bicho. O servo não é um escravo, ele não pode ser vendido, tá? Ele não pode ser torturado, ele tem que ser protegido pelo senhor, mas ele trabalha pelo senhor quase como um escravo, sabe? A vida dele é para trabalhar, ele trabalha de sol a sol. Ele tem direito a uma terra, um pedaço de terra que ele produz para ele. Só que por questões climáticas, né, os caras plantam um produto nessa época agora para colher naquela época. Ele primeiro tem que plantar o do senhor para depois plantar o dele. Ele primeiro tem que colher o do senhor para depois colher o dele. Então a colheita dele, a plantação dele é sempre atrasada, é sempre ruim, está sempre errada, tá? Nas datas, porque ele tem que fazer primeiro a do senhor. O homem medieval, tanto servo como senhor, assim, isso, talvez eu acho que faça parte, apesar de eu ter dito que a gente não pode julgar ele com os olhos atuais, mas faz parte, para dizer, o cara toma 3 banhos durante a vida, certo? Ele vai tomar um banho quando nasce, tá? Ele vai tomar o segundo banho quando ele casa, isso tanto o homem quanto a mulher, e o terceiro banho quando morre, para ser enterrado. Ele já está morto, o terceiro não conta, então na real são 2 banhos. Se ele for para o exército, se ele for para a cavalaria, então no dia da investidura, no dia que ele vai assumir esse cargo de militar, ele vai tomar um banho também. Isso só os homens faziam. Então os homens vão tomar 3 banhos em vida e a mulher 2. Um quando nasce e um quando casa. Eles têm uma ideia que o corpo é um troço feio, horrível, por isso que eles não tomam banho, eles não tiram a roupa. As roupas são feitas no próprio corpo. O dos ricos são feitos e colocados no corpo. O dos pobres vão sendo resmendado, tecido em cima de tecido. Rasga, suja, que sei eu, coloca mais um trapo aqui e costura. Tá? Porque o corpo é feio, o corpo tem uma questão do pecado, eles são extremamente religiosos. É um período chamado de teocentrista. Teu quer dizer Deus, centrista vem de centro. Então Deus é o centro de tudo. É um período em que não avança a ciência, não avança a tecnologia, as pessoas não se preocupam em descobrir o porquê das coisas, porque eles entendem que é porque Deus quis. O cara vai na rua, cai um raio na cabeça dele, ninguém fica perguntando o que é o raio, o que houve, como é que caiu esse raio na cabeça desse cara. Não, foi porque Deus quis. Eu faço essa comparação do raio porque nós vamos ver num período logo à frente, aí que nós vamos estudar depois, tem o cientista que descobriu a lei da gravidade, o cara foi tirar uma soneca, uma cesta embaixo de uma macieira, caiu uma maçã na cabeça dele, e ele ficou pensando, por que essa maçã cai? Por que tudo cai? E aí ele
compreendeu e entendeu a lei da gravidade. Se ele fosse um cara da Idade Média, ele não pensaria por que ocorre isso. Ele pensaria, caiu essa maçã na minha cabeça porque Deus quis. Tá certo? E assim funcionava mais ou menos essa coisa estranha da Idade Média, assim. Tudo era porque Deus queria, eles não pesquisavam, não precisavam entender, sabe? Tu ia lá e Deus quis que fosse assim e assim é. Tá certo? Isso não é só isso, vamos supor, tem coisas muito estranhas na Idade Média. Eles fazem uma grande perseguição a mulheres. Quem manda na Idade Média, então, digamos assim, quem tem um grande poder é a Igreja Católica, né? E eles criam um tribunal chamado Tribunal da Santa Inquisição, que é um tribunal religioso. Então eles queimam as pessoas, eles julgam as pessoas que são condenadas ali, a maioria é condenada, né? Elas são queimadas na fogueira, e principalmente as mulheres. As mulheres eles queimam em massa. O homem medieval é um cara primitivo que não gosta de mulher e ele queima as mulheres. Não sei se ele não gosta, mas ele queima. Então, por qualquer motivo, a mulher podia ser queimada. Ela vai lá pegar um chá ali no campo, no pátio, na frente da casa, para fazer um chá que o filho está doente, o marido está doente, e se alguém veio denunciar, ela é acusada de bruxaria. Ela lida com ervas, ela conhece ervas, ela é bruxa, ela vai para a fogueira e vai ser queimada. Tá? Assim, para vocês entenderem esse espírito medieval, eles não queimam, assim, nem acusam de bruxaria, eles fazem um teste antes. O teste para ver se a mulher realmente é bruxa ou não. Eles pegam e amarram bem a mulher, ela fica muito bem amarrada, e jogam num rio profundo e de forte correnteza. Se a mulher sobreviver a isso, é porque ela é uma bruxa. Só uma bruxa sobreviveria a isso. Então ela vai para a fogueira e é queimada. Se ela vier a morrer, ela não era bruxa. Mas não tem problema, porque nesse caso ela vai para o paraíso e vai passar a eternidade junto a Deus no paraíso, então ela não perdeu muita coisa. Ela sai, ela não foi para a fogueira, porque se ela for para a fogueira ela vai para o inferno, mas ela morreu afogada e está lá com Deus no céu. Então essa é a ideia, assim, são ideias da Idade Média, são ideias primitivas. Vamos por outra coisa estranha, assim. A primeira noite, a noite de núpcia do servo, tá? A esposa dele não passa com ele, ela tem que passar com o senhor feudal, com o dono da terra, o dono do castelo. Tá? Então a primeira noite, a noite de núpcia da serva, da mulher do servo, é passada com o senhor feudal. É um costume deles, é assim que era. Para nós pode parecer estranho isso. Mas tanto é estranho que em um determinado momento eles criam uma lei. E a lei proíbe o senhor de deitar com a noiva, com a esposa do servo, passar a primeira noite com ela. Tá? E é interessante, a gente vai ver essa lei, porque passando, eles criaram essa lei e dali 2, 3 anos eles criam outra lei. E essa outra lei diz que é proibido o senhor feudal, deitar na cama do servo na noite de núpcia. O que a gente entende disso? Fizeram uma lei proibindo ele de transar com a menina do cara. Tá? Mas ele não respeitou essa lei, ele até respeitou, ele não transa mais, a primeira noite dela não é com ele, mas ele vai lá pro quarto e deita na cama, deve ficar dando uns toques xarope ali na noite de núpcia, sabe? Vamos lá, tô com pressa, eu tenho que dar mais uma banda, tem outro casamento ainda para ir conferir essa noite de núpcia, vamos ligeirinho. Ele ficava deitado, o cara ia pra cama e deitava junto. Tá? Então isso aí não deu certo. Daí criaram uma terceira lei, dizendo que ele não poderia entrar no quarto do servo na noite de núpcia. Então, quer dizer, proibiram ele de transar com a mina, mas ele seguiu indo lá e deitando na cama e ficando ali do lado. Tá? Daí tiveram que criar uma lei proibindo ele de deitar na cama, certo? O que dá a impressão que ele fazia? Então, devia pegar um banquinho, uma cadeirinha para lá, vamos lá, pessoal, tô a fim de conferir o que está rolando aí, certo? Até que tiveram que fazer a terceira lei que proibia ele de entrar no quarto e atazanar a vida das pintas. Isso é a Idade Média. Tá? Então, o que nós temos? Um pessoal extremamente religioso,
tá? Que não pesquisa, que não tem muita vocação para a ciência, que ele entende que tudo é porque Deus quis, é um teocentrismo muito forte, as coisas acontecem porque Deus quer, se Deus não quisesse não aconteceriam. Essa ideia da Idade Média, até hoje nós temos muita gente que ainda tem essa ideia, assim. E aquela pessoa, assim, vocês devem ter um parente, um amigo, um vizinho, que tudo que ele fala, ele diz assim, graças a Deus, se Deus quiser. Amanhã eu vou passar esse vídeo para vocês, vou passar ele se Deus quiser. Amanhã eu vou no centro, se Deus quiser. Amanhã eu vou tomar vacina contra o Covid, se Deus quiser. Então ainda é um resquício medieval que nós temos hoje, né? Pessoas que ainda têm esse hábito. Tá certo? Então vamos voltar aqui. Ele é o teocentrismo, né? A maior riqueza é a terra. Eles têm dinheiro, têm moedas de ouro, mas eles não usam. O que detém a riqueza de uma pessoa é a terra. Eles não compram nada, tudo é troca. Tá? O nosso feudo aqui, que seria uma grande fazenda, o nosso feudo aqui não produziu arroz legal esse ano, mas produziu feijão. Então nós vamos pegar um pouco desse feijão que a gente produziu bastante e vamos trocar por arroz. Era assim que funcionava, não tinha um comércio, havia essas trocas pelo que as pessoas necessitavam. Outra coisa interessante, que é fundamental para o fim da Idade Média, é entender que o servo vai nascer no feudo e vai morrer no feudo. O servo não pode ser separado daquela terra, tá? Ele vai morrer onde ele nasceu, nunca vai sair dali. Ele não pode ser separado da terra, legal, sempre vai ter a baia dele, o lugar dele ali, mas ele nunca vai sair dali. Isso aí, né, é a diferença do escravo. O senhor feudal não pode vender o seu servo. O que ele faz? Ele também não vende a terra, ele doa a terra. Um belo dia dá uma encrenca lá, ele tem que ir uma guerra, alguém, outro feudo atacou ele não quer ir, ele chama um cupincha dele para ir lá guerrear no lugar dele. Tá? E o que ele diz pro cara? Se tu me defender e te der bem, vou sair vivo dessa guerra no meu nome, eu vou te dar um pedaço das minhas terras. E aí ele dá, e o cara vai ter a própria terra dele, vai ter o próprio feudo dele, construir o castelo, e vai ser um senhor feudal também. E todos os servos que estão naquela parte da terra que ele deu, vão passar para ser servos desse outro senhor, porque eles são ligados à terra, eles não podem ser separados da terra. Tá certo? Então o cara vai nascer e morrer ali. Desculpem. Devido a essa questão, assim, o que termina, o que marca o fim da Idade Média? Nós podíamos ficar falando das bizarrices deles aqui horas a fio, tá? Mas vamos tentar simplificar, senão fica muito longo o vídeo, fica muito chato. O que nós... Vão iniciar as cruzadas. Eles eram extremamente religiosos e a cidade de Jerusalém, onde Jesus nasceu, caiu nas mãos dos turcos. Os turcos otomanos conquistaram, os turcos são da religião muçulmana, e os medievais então se indignam muito com isso. Eles querem que a terra onde Jesus nasceu seja dos cristãos, e criam as cruzadas. O que são as cruzadas? A cruzada é uma guerra santa, eles vão lá tentar impedir que os muçulmanos fiquem na terra em que Jesus nasceu. E aí eles fazem essas viagens cíclicas, né? Vários senhores com um bando de servos vão lá lutar para libertar a Terra Santa. Isso vai fazer com que o servo viaje, o servo vai sair dali daquele lugar e vai ver que o mundo tem mais coisa do que aquela coisinha lá que ele morava, tá? Vai ver que aquelas ideias, que ficar sujo e ali mal vestido com a mesma roupa não é legal. Ele vai chegar no Oriente e ele vai pirar com o que ele vai ver. O Oriente, as pintas são estudados, as pintas são limpas, eles tomam banho, eles andam vestidinho, cheirosinho, com perfume, tá? O servo vai ver que o mundo não é só aquilo que ele conhecia, que existem outras maneiras de viver. Esse senhor, em grande maioria senhor feudal, vai morrer nessa guerra santa, e o servo pela primeira vez vai estar livre noutra terra para fazer o que bem entender. E o que ele vai fazer? Né? No primeiro momento, eu acho que ele vai fazer festão para Juju, vai tomar um banho e se divertir. Mas depois ele vai fazer o quê? Ele quer voltar para a terra dele, mas não quer ser servo. Ele vai dar um jeito e vai comprar, ele vai trabalhar, vai conseguir uma grana e vai comprar lá no Oriente quinquilharia. Ele vai comprar muamba. Tá? Ele vai comprar tapete, perfume, seda, roupa e vai voltar para a Europa e vai vender isso. Tá? Ele vai voltar para a Europa, mas não lá naquele feudo dele. Se ele voltar para lá, ele não pode mais sair dali. Então vai começar a entrar o comércio
novamente? Esse servo que foi para lá, que virou muambeiro, vai vender a muamba, vai pegar a grana, vai voltar no Oriente para comprar mais mercadoria, como se o Oriente fosse o Paraguai dele. Ele vai lá, compra e vende, ele vai lá, compra e vende e volta. E ele vai enriquecer. Nós vimos que o que dava grana era a terra, eles tinham dinheiro, mas não usavam, o servo vai achar um jeito, digamos assim, de tirar esse ouro de quem tem. Tá certo? O servo, então, vai virar, é o início da burguesia. Então o servo no começo é uma burguesia pobre ainda, ela está vivendo do comércio, ela surge do comércio, ela enriquece a princípio com a grana do comércio, e esse comércio que ela traz das mercadorias do Oriente. A burguesia vai ter esse nome de burguesia, a burguesia existe até hoje é a classe dominante, porque ela vivia, eles começaram a criar umas vilinhas, pegar uns pedacinhos de terra que não tinha ninguém, o servo comerciante, e fazer umas vilinhas, casinhas deles ali, e essas casinhas se chamaram de burgos. E quem morava no burgos era o burguês. No começo ele era pobre, mas é o início do comércio, ele vai ficando rico. Então, a Guerra Santa das Cruzadas é um dos fatores que vai terminar com a Idade Média. O surgimento da burguesia como uma nova classe rica, apesar de no novo período, na Idade Moderna, ela não detém o poder político, mas ela está crescendo e está ficando cada vez mais rica. Ela tem dinheiro, ela vai ter banco, ela vai ter comércio, mas ela não vai ter a terra ainda. Tá certo? Vocês estão conseguindo entender? Isso aí vai gerar uma nova sociedade, que é o fim da Idade Média e início da Moderna. Só para concluir aqui, então, nós vamos ter ainda uma grande pandemia na Europa nesse momento, que se chama peste negra. De cada 3 europeus, 1 vai morrer. Opa, para cá. Isso quer dizer que 1/3 da Europa vai morrer na peste negra. A peste negra é uma doença transmitida pelo rato. Né? Diz que devido à religiosidade deles, isso eu fiquei sabendo há pouco tempo, eu não sabia, lendo aí nas férias um livro de história, eu vi essa teoria do cara, que a religião católica começou a perseguir o gato, a associar o gato ao demônio. O gato preto é uma coisa do diabo, não tem que ter, vamos terminar com os gatos. E eles pararam de ter gatos. Como as casas não tinham mais gato, os ratos começaram a se proliferar muito, que os gatos mantinham a população dos ratos. Então os ratos aumentaram em grande número e passaram essa doença para os humanos, e pegou aí em quase todo mundo, e houve uma grande mortandade devido ao que se chama hoje ainda de peste negra. Tá certo? Morreu 1/3 da população da Europa, e o que sobrou? O senhor feudal resolveu tirar o couro do servo que ficaram vivos. Nós não vamos produzir menos só porque morreu 1/3 de vocês. Vocês vão ter que trabalhar pelos que morreram. E esse pessoal começou a se rebelar. Tá? Começou a se rebelar e começou a tomar os feudos. Os senhores feudais se juntaram e disseram: não, esses caras vão terminar com a gente, nós temos que dar um jeito neles. E como que nós vamos dar um jeito? Nós não temos exército, nós não temos força contra, porque em número, o pobre sempre é um número muito maior que os ricos. Né? Se hoje os pobres no Brasil resolver se revoltar contra alguma coisa, serão milhões e milhões e milhões de pessoas contra um punhado de pessoas que são ricas. Tá certo? Então eles disseram: não, mas existe o rei. O rei é um senhor feudal que nem os outros, não mandava nada. Eles chegaram para o rei e disseram: pô, rei, tu tem que nos defender. O rei faz um acordo com a burguesia, que tinha dinheiro, que estava ficando rica, não era bem rica, mas tinha grana. O que ele faz? Ele promete dar estrada, segurança, que o comércio vai ter leis próprias, que os burgueses vão se dar bem, essas leis vão ser a favor dos burgueses, mas o burguês vai ter que dar uma grana para ele montar um exército. O rei monta um exército, protege o senhor feudal dos seus servos, põe os servos no seu devido lugar, termina a revolta dos servos, tá? E o rei também coloca o senhor feudal no lugar dele. Por quê? Porque o rei, com esse exército aí de mercenário que ele contratou com dinheiro da burguesia, ele vai botar ordem também no senhor feudal. Ele vai começar a mandar. O senhor feudal vai seguir sendo o senhor feudal, dono da terra, rico, poderoso, gostoso, que sei eu, mas vai dever explicação ao rei. Tá? Ele vai ter que pagar imposto para o rei. O burguês vai pagar imposto, o senhor feudal vai pagar imposto, né? Até o servo vai pagar imposto. Aí nós estamos pelo meio Robin Hood, assim, lembra do filme? Já viram a história do Robin Hood? A história do Robin Hood não é de verdade, mas é esse período, tira dos ricos, dá para os pobres, tira dos pobres, dá para os ricos, tá?
Então, voltamos lá, peste negra, as cruzadas com o comércio, o servo-mombeiro, a peste negra e suas revoltas em função disso, vão fazer com que a Idade Média termine pelo enfraquecimento do poder do senhor feudal. O surgimento do rei, e o que o rei vai fazer? Aí inicia a Idade Moderna, é isso que nós vamos começar a ver, né? Essa parte aqui que é o conteúdo de vocês do 7º ano, é a Idade Moderna. O rei vai juntar vários feudos que são parecidos culturalmente, que têm o mesmo idioma, a mesma religião, os mesmos costumes, e vai formar os países. Os países irão se formando, então, dessa união do rei com o dinheiro da burguesia. Tá certo, pessoal? Eu acho que eu devo ter esquecido alguma coisa porque eu não fiz roteiro, eu estou fazendo de cabeça, mas nós já estamos em 20 minutos de vídeo e vocês não vão aguentar ver tudo isso. Foi um prazer tê-los a bordo. Amanhã eu passo esse videozinho para vocês. Tchau!